Quem olha para o bilionário mercado dos videogames atualmente, custa acreditar que um dia esses aparelhos tiveram tantas dificuldades para conseguir entrar em solo brasileiro. As barreiras da legalização e o desinteresse das empresas brasileiras com o mercado daqui fechavam as portas para consoles e jogos. Por causa disso, os videogames só chegaram ao público brasileiro por causa dos clones, dos hackers e de contrabando dos produtos vindos do exterior. É algo controverso? Lógico. Mas foi o nosso velho jeitinho que acabou destravando o mercado de games no Brasil. A história do videogame no Brasil tem uns lances bem conturbados. Vamos pegar como exemplo o Super Nintendo. Para trazer oficialmente o console da gigante japonesa aqui para o Brasil, foram necessários 7 anos de negociações entre a Gradiente, a Estrela e, claro, a própria Nintendo. Eu frequentava uma feira nos Estados Unidos que era a Consumer Electronics Show. Tinha um stand que eu desconhecia a marca. Tinha a marca em cima do stand e um monte de gente lá. E aí a marca era Atari. Vendo lá os produtos, falei, olha, isso aqui, se aqui nos Estados Unidos tem essa atração toda, olha, isso aí nós precisamos levar para o Brasil. Quando que vocês sentiram que era necessidade de fazer o salto para além do Atari? Aí, então, o mercado se dava conta de que a coisa já estava ficando velha. No Japão tinha o Nintendo, nos Estados Unidos tinha o Nintendo. Então, fomos atrás da Nintendo. Aí fomos tentar conversar com o japonês. Depois de muito custo, resolveram atender e falar, não, no Brasil não dá, porque a televisão a cores aqui era o PAL-M, nos Estados Unidos, no Japão, NTSC. Falaram, não é compatível, nós não vamos desenvolver PAL-M, para o Brasil esquece. Eu acredito que existia um certo receio mesmo do Brasil. Era um país muito longe, muito distante, muito diferente. Talvez nem fosse assim, um mercado tão pujante se comparado com o Japão ou com os Estados Unidos ou mesmo a região da Europa. Então assim, deixa lá, vamos escolher as nossas prioridades e aí a vez do Brasil nunca chegava, né? A Playtronic chegou aqui na metade dos anos 90. Cara, ali a Nintendo tava no topo do mundo, né? Dominava praticamente o Japão, os Estados Unidos em boa parte, que teve uma briga muito boa com o Mega Drive lá, né? Mas a Nintendo só veio pro Brasil quando viu que o terreno era confiável. Agora é oficial. Esticar oferece a você o Nintendo com garantia de 1 ano, assistência técnica e no padrão brasileiro de cores. Esticar agora, todo mundo vai achar legal. Exija. O legal é Nintendo Playtronic. Mas quando esse videogame finalmente chegou aqui, o mercado nacional já estava dominado pela Sega. E havia muito trabalho a fazer para conquistar o público brasileiro. A Gradiente entrou com o Nintendo oficial. Mas quando a Nintendo oficial entrou, a Tectoy já tinha o parque todinho instalado, a gente já tinha lojas no Brasil todo, a gente já tinha hotline, a gente já tinha toda uma plataforma preparada para atender o público. E por mais que a Gradiente tenha entrado e entrou forte no mercado, eles colocaram muito, injetaram muito dinheiro nisso, era difícil competir. Você acha que teve alguma influência aí do trabalho da Tectoy na própria Nintendo? Cara, eu acredito que sim. Aqui, pelo menos no nosso mercado, a Playtronic, que chegou de forma tardia, seguiu os passos de muita coisa que estava sendo feita pela Tectoy, né? Teve o clubinho de jogadores, eles mandavam jornalzinho também,
mandavam alguns brindes que a Tectoy, na época, não chegou a mandar a Nintendo Playtronic aqui no Brasil, te mandava VHS em casa, né, com trailer de jogo, de lançamento. Mas o ponto era, tarde demais. A gente teve o Nintendo 8 bits lançado de forma oficial aqui, mas era numa época que já tinha no mercado, já há 2, 3 anos, o Super Nintendo. Então não teve o fit que deveria, né? Perdeu o timing, de verdade. Como deu pra perceber, a Nintendo não teve sossego da concorrência aqui no Brasil. Aliás, ela não teve sossego em lugar nenhum do mundo. A disputa entre a Nintendo e a sua compatriota Sega pelo mercado era bem acirrada. Com o processador mais veloz, o Mega Drive da Sega se orgulhava de seus jogos de esportes e seus personagens bem rápidos. Mas a Nintendo contra-atacou, trazendo para o seu console um dos jogos mais populares do mundo dos fliperamas. Street Fighter 2 chegou primeiro no Super Nintendo e só depois foi lançado para o Mega Drive. Foi um movimento da Nintendo incrivelmente esperto, porque na época os arcades eram os lugares onde você ia se divertir socialmente, né? E de fato, mesmo que você tivesse um Super Nintendo em casa, as experiências que você via nos arcades tinham uma qualidade muito maior em gráficos e gerava aquela sensação do tipo, poxa, já pensou ter isso um dia em casa? Para eu jogar a hora que eu quiser, sem precisar gastar ficha para isso? Quando Street Fighter 2 chega para o Super Nintendo, com a qualidade que chegou, inclusive, que era um porte muito bom, imediatamente separou, né? Deixou o Super Nintendo num patamar mais elevado. É claro que aqui no Brasil, a história do Street Fighter 2 teve um ingrediente a mais que não era tão comum assim em outros países: a pirataria e a abundância dos jogos modificados. A gente via muitas versões modificadas de Street Fighter em fliperamas, o famoso Street Fighter de rodoviária. Qual que era a intenção de ter esse jogo modificado? O mercado pirata que criou, né, essa demanda pela modificação no Street Fighter de rodoviária, que a gente conhece, se criou isso porque existia uma época que não tinha atualização em cima de Street Fighter, no arcade, no fliperama. E para continuar vendendo máquina, para continuar tendo a molecada gastando dinheiro com ficha, eles faziam essas alterações para chamar a atenção. Então você chegava no fliperama, tinha lá um Ryu que soltava 5, 6 magias de uma vez. A gente sabe que muito do que foi criado nessa época a Capcom olhou com bons olhos e anos depois a gente viu algumas dessas ideias tomando forma em novas versões do Street Fighter. Só que esse mercado ele foi invejável, porque era um mercado ilegal, que deu uma sobrevida para um jogo que era o Street Fighter, uma sobrevida assim inimaginável, e não teve uma criança que não jogou um Street Fighter de rodoviária. O que leva uma pessoa a querer modificar um jogo que já existe, transformar uma obra já existente em outra coisa, isso independente de jogo, em qualquer segmento? No Brasil, desde o começo, foi uma questão de querer apresentar para o público local, sempre, né? Tipo, para os jogadores brasileiros, para o público brasileiro, o que vinha de fora. Eu acho que essa foi a raiz, de quase tudo que isso aconteceu na história do Brasil, em games e fliperamas mesmo. Né? Por que as pessoas modificavam? Eu acho que, antes de mais nada, para elas conseguirem jogar mesmo. Às vezes colocava um personagem famoso no Brasil num outro jogo para as pessoas se interessarem por aquilo, e aquilo também tem um valor mercadológico também, né? As pessoas queriam vender videogame, para essas pessoas precisavam jogar. Quem está modificando, de certa forma, está pensando em como melhorar o jogo, e às vezes melhora mesmo. E quem está colocando aquela máquina no seu estabelecimento está pensando em vender. E tinha muita engenharia reversa, né? Os caras pegavam a placa e ia apertando o parafuso, soldando os negócios e ver o que acontecia mesmo, assim. E acho que foi assim que foi surgindo essas coisas. Foi muita experimentação, muito teste, muito abrir o console e ver como é que funcionava. Se a placa podia fazer isso, né? Por que não modificar para ficar mais divertido? Acho que tinha muito esse espírito de experimentação mesmo, assim, de gambiarra. Essas placas modificadas, que eram clonadas e modificadas, eram um ótimo jeito de mostrar o jogo modificado para outras pessoas
pessoas normalmente fora dos grandes centros urbanos. Servia de uma certa forma para suprir essa demanda de lugares que a Capcom não conseguiria chegar, ou que as empresas oficiais não conseguiriam chegar. E tem que lembrar que hoje em dia a gente fala muito dessas empresas de uma forma muito solidificada, com logística e super organizada, mas, cara, a gente tá falando dos anos 80. Essas empresas nem sabiam qual que era o produto exatamente delas, que o produto delas era cultural, que existia uma necessidade cultural daqueles produtos existirem. Tipo, não tinha essa consciência de forma alguma, isso é muito recente. A pirataria dos jogos do Super Nintendo não ficou restrita só ao Street Fighter de rodoviária. A nossa cultura se espalhou de uma forma muito mais profunda em jogos modificados de International Superstar Soccer. Os jogos modificados também nos presentearam com 2 versões históricas do clássico International Superstar Soccer. Elas eram Ronaldinho Soccer e Campeonato Brasileiro. Mesmo que fossem narrados em um portunhol macarrônico, a gente não se importava. Afinal, era a primeira vez que a gente podia jogar com as equipes brasileiras e ainda criar torneios imaginários com os times da nossa cultura. Devolveu para Ronaldinho, no meio do campo. Não consegue parar. A defesa invadiu a grande área. Vai fazer! Ah, na trave! Pô, era irresistível você poder jogar com o São Paulo, o Flamengo, ou o Corinthians, enfim. E aí você fala assim, poxa, mas era meio tosco e tal, não sei o quê. Mas tudo era meio tosco naquela época, então acho que isso não agredia muito, né? Então, quem não tinha tanto dinheiro podia ter o videogame fazendo certo esforço e depois para ter os jogos era muito mais tranquilo. Aí pronto, né? Aí explodiu e todo mundo quer jogar futebol, né? Sim. Enfim, nós somos afinal o país do futebol. Vocês chegaram a jogar esses jogos? Como é que vocês acham que isso foi recebido? Qual que é a importância desses jogos para a cultura brasileira? Ronaldinho Soccer, né? Esse mesmo, exatamente. Sim. Narração em portunhol. Sim. São jogos famosos, né? São jogos que fizeram parte da nossa infância e possivelmente fizeram que mais pessoas se interessassem por videogames, assim, pessoas que gostavam de futebol. Nesse jogo elas podiam jogar simulando times reais. E isso atraía. Pessoas que antes discriminavam jogos de videogame começaram a se apaixonar por aquilo. E entenderam que aquilo não era só um hobby, era muito mais do que isso. Esses jogos, eles muitas vezes não eram produzidos nem por brasileiros. Eram produzidos por peruanos, por bolivianos, colombianos, pessoas que estavam ao redor do Brasil e entendiam que se você colocasse um jogador brasileiro com o nome real, as pessoas iam comprar aquele jogo. No caso do Ronaldinho Soccer, eram peruanos que faziam modificações e distribuíam para o mundo todo. Então, muitas vezes, não era nenhuma questão da gente querer ganhar dinheiro com isso. Era uma questão da gente querer jogar. Bora, Zé Elias! Vai, sabe! Não só teve esse impacto no mundo do videogame, mas eu diria até que esses jogos foram fundamentais para apresentar o futebol para uma geração que estava começando a não se interessar mais tão tradicionalmente por futebol. Agora, o que está informando essa geração nova que gosta de futebol é mais o videogame do que a televisão. Eles jogam mais no videogame e ficam catando jogos internacionais para ver os grandes jogadores do mundo do que ficam acompanhando os campeonatos locais brasileiros. O impacto foi tão grande que não só isso influenciou e forçou as empresas a procurarem negociar direitos e contratos com os jogadores e com os times, que é uma questão super espinhosa até hoje. As grandes franquias de futebol têm problemas com isso, mas forçou essas empresas a melhorar o jogo de certa forma. Sem ter direitos sobre os nomes reais dos jogadores, as seleções dos jogos apareciam com um plantel de atletas inteiramente inventado. Desses desconhecidos, uma lenda se destaca. Alejo, camisa 7 da seleção brasileira, o maior jogador de todos os tempos que nunca existiu.
quem lembra do International Superstar Soccer ou quem viveu essa época são pessoas certamente acima dos seus 30 anos de idade, né? Quando você vê essa apropriação do Alejo hoje em camiseta, em campanha publicitária, isso está sendo divulgado para pessoas, para as novas gerações também, né? Então, eu acho que, em parte, a questão do Alejo, ela aconteceu como aconteceu justamente pelo fato de não ter os times, né? A gente jogava com o nosso imaginário, com aquilo que a gente tinha disponível, né? Para você fazer um cartucho modificado, você precisa de conhecimento em engenharia e aparato técnico. Não é tão simples quanto replicar um CD de PlayStation no computador. Desde a época do Ronaldinho Soccer, lá atrás, eu tenho curiosidade de saber qual é a diferença entre um cartucho hackeado e um cartucho original. A gente está com um cartucho original e um cartucho pirata do Super Nintendo. Isso, exatamente. Né? No Super Famicom aqui mais específico, apesar japonesa, de né? ser a mesma coisa, né? Mas... É que é um formato que aqui no Brasil era outro, né? O formato do cartucho, Isso. Era aquele mais quadradinho, Mais né? quadradinho, né? Mas funciona, tá? Não tem problema nenhum. Mesma coisa, né? Só muda o formato mesmo. Isso. Uma diferença que era muito famosa do cartucho original pro pirata era exatamente esses parafusinhos que você tá tirando agora, né? Aqui é o cartuchinho original, né? A gente vai ver bastante diferença do tamanho do chip e na qualidade que usava, né? No fenolite e nos componentes. O cartucho pirata é bem mais fácil de tirar. Não tem o parafuso. Tem alguns que tem, mas a gente pegou um aqui que tá mais fácil. Aqui a famosa bolha, né? Bem conhecida aí, o pessoal que costuma colecionar. O que é essa bolha? É basicamente a mesma coisa que você tá vendo aqui, né? Ele tem um circuito aqui embaixo com essa resina protetora. Mas não é uma prática muito boa, né? Não é uma ótima qualidade assim, de encapsulamento de componentes. Né? E a qualidade aqui da placa, a gente vê a diferença de uma para outra, dos contatos, da cor. A pegada dela é diferente. Né? Lembrando que são dois chips aí que devem ter no mínimo uns 20 anos. Por aí, viu? Por 20, aí, 25 com certeza. anos cada um. E você vê que o original resistiu ao teste do tempo muito mais do que o cartucho pirata. Isso, com certeza. O preço não era tão diferente na época que a gente fala de cartuchos, porque você não conseguia gravar um cartucho em casa. Então você precisava de uma infraestrutura para criar em linha de produção. Precisava ser fabricado. Então, um chip, por mais que ele fosse pirata, ele não tem diferença no valor do chip original. Você só não está pagando o direito autoral. Uma fábrica para você criar as placas do cartucho, para você soldar os chips, é a mesma fábrica da original. A estrutura pode ser numa escala menor, né? Mas você não paga o direito autoral. No caso, quando a gente fala de CD qualquer um, chegou um momento que qualquer um gravava em casa, né? Então você tinha as reprodutoras, na época que nem todo mundo ainda tinha gravador de CD em casa, ainda assim era mais barato, por quê? Porque você tinha as produtoras gravando em escala semi-industrial num galpão, por exemplo. Piratear os cartuchos para os consoles exigia acesso à tecnologia de fabricação de chips. Então não era tão fácil assim replicar ou até criar as modificações de jogos populares naquela época, como aconteceu depois, quando chegaram os jogos em CD. Foi só no lançamento do primeiro PlayStation que o público teve acesso a essa nova mídia, mas a história podia ter sido bem diferente. Foi por muito pouco que a Nintendo não lançou um console próprio com jogos rodados em discos digitais. Ali no final dos anos 80, começo dos anos 90, a Nintendo lá fora tentou fazer uma parceria com a Sony para lançar uma extensão do Super NES para CD. Por que você acha que essa parceria não deu certo? E se tivesse dado, como você acha que teria mudado para a Nintendo e para a Gradiente aqui? Eram potencialmente concorrentes. Eu acredito que a própria Sony não estava muito inclinada a ajudar a Nintendo, porque acho que o PlayStation
ainda que não tivesse sido lançado, ele devia estar sendo ruminado internamente, então... E se tivesse dado certo, ia ter uma plataforma a menos hoje, porque a Sony talvez não lançasse o PlayStation. Sem o acordo com a Sony, a Nintendo foi obrigada a continuar produzindo seus jogos em cartuchos. Mas assim que o primeiro PlayStation saiu, lá em 1995, as mídias em CD tinham gráficos mais avançados e eram muito, mas muito mais fáceis de copiar. Com menos espaço no mercado, a Nintendo foi diminuindo gradualmente as suas atividades no Brasil até encerrá-las. E a empresa nunca mais voltou para cá. Até hoje a gente se faz perguntas sobre Nintendo e Brasil que a gente não consegue entender, sempre essa relação de por que a empresa não está aqui, como poderia ou deveria estar. Hoje a gente tem eventos acontecendo no Brasil, a Nintendo de forma bem tímida, olhando para o nosso mercado de novo, mas assim, não sei se eles voltam, né? A Nintendo sempre tentou, de verdade, eles sempre tentaram, mas eu não sei como que eles enxergam o nosso mercado. Eles não conseguem ver a gente como um mercado importante para videogame. A história da Nintendo com o mercado brasileiro é cheia de problemas. Na minha opinião, a relação começou tarde demais e acabou muito cedo. Coincidência ou não, a Sony e a Microsoft acabaram ocupando esse espaço no mercado, especialmente depois que a Nintendo saiu do Brasil. Hoje, nós já provamos que somos um dos maiores mercados de games do mundo.